Agora sim, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago Godoy, membro da equipe de comunicação do Mediaula, e a gente está aqui para falar dessa semana, né, das provas de São Paulo, que para vocês do Sul São Paulo, da USP e da Unifesp também para vocês aqui nessa semana da residência aqui no Grupo Mediaula, tá bom? Então, antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês aqui, minha gente, falar um pouquinho para vocês do nosso grupo Mediaula, né? Mostrar para vocês tudo que a gente faz aqui no grupo Mediaula e como a gente pode ajudar vocês aí nessa caminhada aí para suas provas, né? Para que vocês consigam aí chegar no objetivo de vocês. Então, primeiro eu quero falar para vocês quem é, da onde que veio o grupo Mediaula, né? O grupo Mediaula veio da maior empresa de provas de título no Brasil. Se você tiver algum amigo que é oftalmologista, provavelmente ele já ouviu falar do oftalmocurso. E a partir daí o grupo Mediaula cresceu. O próprio oftalmocurso em si, psiquicurso, radiocurso, enfim. E toda essa bagagem adquirida nos principais cursos de título no Brasil fez com que a gente conseguisse aí criar o grupo, criar essas aulas específicas, né, para as provas de São Paulo, aqui nos nossos cursos regionais. Então aqui você aprende tudo aquilo que você precisa aprender para a sua prova, né? Então, como é que funciona essa experiência aqui dentro do grupo Mediaula, minha gente? Você começa com as videoaulas em si, né? Como eu disse, com foco nas questões daquilo que é importante para vocês, do que cai de fato. Você tem os podcasts, você tem as questões práticas, os tópicos de estudo e cada capítulo da apostila. Ou seja, você consegue dessa forma focar muito bem o seu estudo para chegar no teu objetivo final, que no caso aqui é passar nessas provas aqui principais. Então aqui dentro do grupo você consegue estudar com foco, para que você aproveite melhor, você otimize melhor o seu tempo de estudo. Então, isso que é importante dentro da nossa experiência. Você estuda aquilo que é necessário, você não vai perder tempo estudando coisa que você não precisa estudar. Então, dentro do grupo aqui, a gente tem todo esse trabalho feito, no caso regional São Paulo, para as provas de clínica médica, hoje que a gente vai mostrar para vocês aqui nessa terça-feira, vocês vão ver com o Dr. Eric Levi, com a doutora Bianca, toda a parte de clínica médica, tudo aquilo que é necessário aqui, as dicas, as principais dicas aqui, né, num material que a gente bolou específico para mostrar para vocês como que funciona, o que você precisa saber, quais são as nuances de cada uma dessa prova, o perfil de cada uma dessas provas de São Paulo. Então, para o Sul São Paulo, para a USP e para a Unifesp, né? Então, o que vocês vão ver amanhã? Amanhã a gente tem também tudo sobre medicina preventiva com o Dr. João Brígido para essas três provas. E na quinta-feira, pediatria com as doutoras Maíra Canedo e Larissa Cassali. E a importância do currículo também com o Dr. João Rocha. Tudo isso muito importante para que vocês consigam, de fato, aí chegar naquilo que vocês precisam, né? Então, minha gente, voltando aqui um pouquinho, olha eu aqui novamente, vou passar a bola aqui para o nosso querido doutor Eric Levi, que vai falar para a gente aqui dessas provas para o Sul São Paulo. Doutor Levi, muito obrigado pela presença. Boa noite, seja bem-vindo. Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à análise do bloco de Clínica Médica da prova do Sul São Paulo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, todos vocês que estão aqui acompanhando a Semana da Residência, né, para a gente falar sobre as provas de São Paulo, para quem está querendo fazer residência em São Paulo, né, de qualquer região do Brasil ou que quer continuar em São Paulo também. Né? Então nós vamos começar agora falando do bloco que é o bloco mais legal, mais divertido, né, que é o bloco de Clínica Médica. Né? Eu sou totalmente suspeito para poder falar, mas tudo bem, vamos lá. Né? Meu nome é Eric, tá certo? Então, diante dessa questão, né, assim, a gente vai fazer a prova do Sul São Paulo. Então, o que eu preciso saber dessa prova? Né? Como que é a prova? Quais que são os temas mais cobrados? O que a prova gosta mais de cobrar, né? E como que ela gosta de cobrar isso? Como que são as questões? Né? Vamos rever um pouquinho, ver um pouquinho esses pontos que são importantes nesse momento de preparação para a prova. Né? Então, a prova de Clínica Médica do Sul São Paulo, né, conta aí com cerca de 20 questões, normalmente 20 questões, com 5 alternativas, né, sendo essas questões de especialidades variadas. Avaliando, né, essas especialidades, a gente vai ver que tem algumas que estão sempre lá, que estão sempre presentes, outras que não aparecem muito. Né, e infelizmente pode ser que isso mude um pouco, né, esse ano. A gente ainda não tem até então o edital, né, da próxima prova do Sul São Paulo, mas é importante a gente entender também quem que faz essa prova.
né? Então, a prova inicialmente era feita, né, alguns anos atrás, era feita pela Fundação Carlos Chagas. Depois a gente teve uma mudança da banca para a VUNESP, que não alterou muita coisa, né, do que era cobrado, de como que eram divididas essas especialidades, né, dentro da prova. E por último, né, agora em 2022, a gente teve a banca escolhida, né, para fazer a prova foi o Quadrix, né? E o Quadrix trouxe um perfil um pouco diferente, né, que a gente vai salientar aqui para poder ficar atento, se for realmente continuar sendo o Quadrix para esse ano, né, para a gente também saber mais ou menos o que essa banca gosta mais de cobrar e como cobrar isso, né? Então, avaliando pelas especialidades, né, a gente vê que cardiologia fica no topo, ali com 3 a 4 questões, né, seguida de nefrologia. Nefrologia, o Quadrix não gostou tanto, não cobrou muita coisa de nefrologia, né, mas nos anos anteriores sempre tinha aí até umas 2, até 3 questões de nefrologia. Infectologia também, né, com 2 a 3 questões. Né, então, essas 3 especialidades, isso não mudou muito, né, em comparação com esse período de mudança de bancas, né, não alterou tanta coisa. A cardiologia continua ainda sendo o topo, né, de todas essas especialidades. Depois disso, nós temos gastroenterologia, pneumologia, endocrinologia, hematologia e neurologia, que costumam sempre aparecer, né, com uma questão, às vezes com 2 questões, né, então é mais comum de ser assim, alguma questão mais pontual, alguma coisa assim mais comum, né, dentro dessas especialidades. E por último, a gente tem também aí o bloco de intensiva, né, eu estou juntando aqui em intensiva tudo que é referente, né, à parte assim, de medicina intensiva, medicina de emergência, de toxicologia, né, que a prova do Sul São Paulo gosta de cobrar, e o Quadrix também não mudou isso da última prova. Depois nós temos reumatologia e oncologia, que não apareceram muito nos últimos anos, né, e nesse último ano nós tivemos a presença, né, ilustríssima do bloco de geriatria e cuidado paliativo, com aí 2 questões, né, mas que apareceu só nesse último ano também. Quando a gente vai avaliar a parte de cardiologia, né, que são 3 a 4 questões, né, hipertensão, né, é um dos temas mais cobrados, que mais aparece, né, acompanhado também de dislipidemia, principalmente relacionada ao risco cardiovascular, né, aos efeitos cardiovasculares da dislipidemia. E insuficiência cardíaca, que não era tão cobrado, né, pelas outras bancas, né, pela Carlos Chagas, pela VUNESP, mas que na parte do Quadrix, né, nesse último ano, foi o tema mais cobrado assim, de cardiologia, disparado, insuficiência cardíaca. Outros temas que já apareceram, a gente tem aí valvopatias, né, avaliação de risco cirúrgico, síndrome coronariana aguda, crise hipertensiva, arritmias, febre reumática e endocardite, né, e dissecção aórtica também. Esses temas, no entanto, apareceram assim bem mais pontualmente, 1 ou 2 questões no máximo, né? Tanto é que febre reumática eu grupei ali junto com endocardite, porque não apareceu tanta coisa, né? Mas para poder montar um bloco aqui para mostrar para vocês. Né? Então são temas que apareceram assim de forma mais pontual, né? Não são tão comuns de serem cobrados. Vamos avaliar essa questão aqui que eu trouxe, que eu trago o seguinte, né? Um homem de 50 anos, previamente rígido, é diagnosticado com hipertensão primária, estágio 1. O exame físico não mostra outras alterações significativas e o risco cardiovascular é baixo. Mantém-se hipertenso, com leve aumento da pressão sistólica e diastólica, mesmo após atingir os objetivos do tratamento não medicamentoso. O médico decide iniciar terapia com medicação. E a escolha menos adequada nesse caso consiste no uso de quê? No uso de bloqueadores de receptor da angiotensina 2, bloqueadores de canal de cálcio, beta-bloqueadores, inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou diuréticos. Então, qual classe que está menos adequada? Né? Então, é uma questão que traz um caso clínico para a gente, né, que está cobrando uma atualização aí da última diretriz de hipertensão, que é o uso de beta-bloqueadores no tratamento da hipertensão. Né? A gente sabe hoje que os beta-bloqueadores já não são, né, escolhidos assim inicialmente, né, como primeira linha, a não ser para alguns casos mais específicos, né, que não é esse caso aqui. Agora, essa questão, né, também de cardiologia, para poder ver a diferença de como que traz o caso clínico, né, na prova do Quadrix, como que foi nesse último ano. Então, vejo que é um caso clínico mais detalhado, né, que traz o seguinte: uma mulher de 60 anos de idade deu entrada em serviço de emergência com um relato de dor torácica retroesternal leve, sem radiações, com sensação subjetiva de dispneia associada. Previamente, com relato de miocardite viral por Covid e hipertensão arterial sistêmica, né, em uso irregular de medicações.
Ao exame físico da admissão, estava lúcida e orientada com pressão arterial de 150 por 100, bilateralmente, né, e uma frequência cardíaca de 124, frequência respiratória de 28, saturação de 91% em ar ambiente, evoluindo durante a avaliação com piora da dispneia progressivamente, assim como com a ausculta, evidenciando estertores até o ápice pulmonar. Realizou também uma radiografia, né, que vai ser mostrada em seguida, né, com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta que deverá ser adotada no momento. Né? Na verdade, a gente pode até avaliar, dependendo da radiografia, né? Vamos ver essas alternativas que são: solicitar uma tomografia de tórax para complementar e iniciar antibiótico terapia empírica, solicitar angiotomografia e iniciar anticoagulação plena, solicitar teste rápido de COVID e começar corticoide endovenoso conforme o protocolo recovery, ou realizar uma dose de ataque de furosemida e nitrato endovenoso e ventilação não invasiva, ou ainda realizar intubação orotraqueal, né, uma via aérea avançada, e iniciar vasopressores. Né? Avaliando essa questão, nós vemos que é um caso clínico mais detalhado, né, do que o modelo que vinha sendo cobrado anteriormente, né, muito sugestivo para a gente de insuficiência cardíaca, né, traz alguma coisa assim de COVID nesse contexto, mas que não está cobrando propriamente, né, sobre o COVID em si. E que está cobrando, na verdade, o tratamento nessa descompensação aguda, que é uma paciente que estava evoluindo com um edema agudo de pulmão. Né? Então, o que a gente pode fazer? Realizar uma dose de ataque de furosemida, nitrato endovenoso e a ventilação não invasiva também para essa paciente. Então, para poder ter uma ideia de como que isso é cobrado, né, em como a insuficiência cardíaca começou a aparecer mais do que hipertensão, né, é importante a gente ver o que pode ser cobrado, o que já foi cobrado, né, o que tende a ser cobrado também, o que tende a repetir. Já da parte de nefrologia, a gente vê que distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente sódio, potássio, né, são os mais importantes para a prova. Também distúrbios ácido-base, né, nefrite intersticial aguda e glomerulonefrites, né, ter uma noção de glomerulonefrites é importante para essa prova também, que já caiu algumas vezes. Distúrbios do cálcio, nefrolitise, terapia substitutiva renal, são temas que foram cobrados assim, mais pontualmente, né, de forma assim, mais espalhada entre essas últimas provas. Não são temas tão comuns também não, mas já foram cobrados. Já da parte de infectologia, principalmente a tuberculose, né, e hepatite, né, associação de hepatite com glomerulonefrite também, né, entender como que faz o diagnóstico, como é que eu posso iniciar tratamento, né, para as hepatites, mais diagnóstico mesmo que a parte de tratamento, na verdade. Né, mas também assim, um manejo, né, de antibiótico terapia, né, sobre sífilis ainda, sobre vacinas, febre amarela, artrites infecciosas, outros temas que foram cobrados, mas também de uma forma um pouco mais pontual, acabou não repetindo tanto nesses últimos anos. Da parte de gastroenterologia, né, a prova do Sul São Paulo gosta mais dessa parte de neoplasias e de doença celíaca também, que já foram cobrados assim, em alguns anos distintos. Né? A parte de cirrose, né, que às vezes parece assim, o mais importante para a gente estudar para gastroenterologia, né, não foi cobrado tanto na prova do Sul São Paulo. Né? Hérnia diafragmática, colite pseudomembranosa, também alguns temas assim que apareceram mais pontualmente. Da parte de pneumologia, DPOC é o que mais cai assim, né, dentro de pneumo para a prova do Sul São Paulo. DPOC acho que é o mais importante. DPOC seguido de pneumonia. Né? A parte de derrame pleural também, de análise do derrame pleural, é um transudato, é um exudato, né? Isso também é importante saber para essa prova. Bronquiectasias, interpretação de gasometria arterial, avaliação do tratamento do pneumotórax, né? Síndrome de veia cava superior e TEP, foram temas aí que apareceram também mais pontualmente, né? Sem ter recorrido muito nesses últimos anos. Da parte de endocrinologia, inicialmente, né, o que a gente observava é que a prova de São Paulo gostava muito de tireoide. Né? Agora, no quadrix já não apareceu tireoide, apareceu mais foi diabetes. Né? Então, pode ser mais essa mudança mesmo do perfil da prova, né, relacionado com essa parte, né, especialidade de endocrinologia. Inicialmente, então, a gente tem algumas questões, né, várias questões de tireoide, né, e agora apareceu mais questões de diabetes mesmo. Questões relacionadas com adrenal, né, também menos comuns, né, apareceram mais pontualmente. Da parte de hematologia, praticamente todo ano tinha alguma questão de anemia, né, que o quadrix não gostou muito de cobrar essa parte não,
né? Mas uma outra característica da parte de hematologia do SUS São Paulo é que ou caía anemia ou caía alguma síndrome estranha, diferente, assim. Então, síndrome HELP, síndrome hemofagocítica, síndrome de liso tumoral, né? Alguma síndrome caía ou caía alguma coisa de anemia, né? Então, é uma característica também, né, que foi mantida aí em relação a, se não está cobrando anemia, está cobrando alguma síndrome, que foi o que aconteceu nesse último ano. A parte de neurologia, né, o mais comum de aparecer é a parte de doença de Parkinson e cefaleia também. Né? Outros temas, como lesões de nervos cranianos, síndrome de Wernicke-Korsakoff, esclerose múltipla, né, AVE e mielopatia apareceram, né, menos vezes, assim, foi um pouco mais incomum de ter esses temas. O que mais repetiu mesmo foi a parte de doença de Parkinson. Já do módulo de intensiva, né, desse bloco de intensiva, então ventilação invasiva, né, PCR, a parada cardiorrespiratória, ventilação não invasiva, quando é que eu vou indicar um VNI, né, sepse, intoxicação, né, em parte principalmente de intoxicação, que pergunta assim, qual que é o antídoto, né, o antídoto para o paracetamol, o antídoto para o midazolam, o antídoto para opioides, para codeína, para morfina, né. Então essa parte também, assim, foi mantido, apareceu alguma coisa, mas não tem nenhum tema que se repetiu muito, não. Então um pouco mais imprevisível para a gente poder dizer, né, o que pode cair, mas uma revisão aí dessa parte de intoxicações, eu acho que vai ser muito bem-vinda, né, para a prova do SUS São Paulo também. Né, os módulos que apareceram menos, então reumatologia, né, que apareceu só uma questão, né, nesses últimos anos. A parte de oncologia também, que apareceu só uma questão, né, praticamente. Na verdade, duas questões, é uma síndrome paraneoplásica, né, relacionada à síndrome miastênica, né, e a parte de geriatria, né, e cuidado paliativo, né, que foram aí duas questões nesse último ano sobre síndrome de fragilidade, né, e uma questão também relacionando um pouco de cuidado paliativo, de manejo do cuidado paliativo, mas também com um pouco, né, de bioética nesse contexto, né, também é uma novidade para a gente. Agora, os temas mais cobrados, considerando tudo isso, né, o que mais apareceu na prova do SUS São Paulo nesses últimos anos mesmo foi hipertensão, distúrbios hidroeletrolíticos, glomerulonefrites, né, DPOC da parte pneumo e anemias da parte de hemato, né. Eu acrescentaria aqui ainda, né, considerando que se for manter o quadrix como a banca para essa prova, para a prova do próximo ano, né, eu acrescentaria insuficiência cardíaca aqui no lugar de hipertensão. Né, eu acho que, pelo que eu vi da prova, o quadrix gosta mais de insuficiência cardíaca do que de hipertensão propriamente. E os outros temas, né, acho que também são muito importantes aí, né, que foram mantidos. Bom, e até 2021, né, a gente tinha questões que eram questões mais diretas, né, questões que traziam poucos casos clínicos, ou casos clínicos também menos detalhados. Agora a última prova, né, de 2022, a gente teve muito mais casos clínicos, né, do que vinha tendo antes, e também com um maior detalhamento, né, desses casos, para a gente poder tentar fazer um raciocínio mais completo. Né? Então, algumas questões, por exemplo, são mais rápidas, assim, rápidas e furiosas. Né? O flumazenil é antídoto para sedação provocada por alternativas, então não tem muita coisa para poder ficar raciocinando, para poder ficar pensando ali, não. Em compensação, a gente tem questões que trazem, né, um detalhamento muito maior, né, o paciente com tantos anos, chega no serviço de emergência, né, com a queixa desse jeito, previamente era assim, no exame físico era desse jeito. Então, trazendo um detalhamento muito maior para a gente poder pensar em diagnósticos diferenciais aí também. Alguns temas mais incomuns de aparecer, né, incomuns de aparecer em geral para provas de residência, mas que às vezes apareceram ali no SUS São Paulo, né? Então, temas como esclerose múltipla, TPSV, síndrome hemofagocítica, dissecção de aorta, artrite reativa, temas que não são muito comuns de aparecer em provas para R1, né, mas que eventualmente aparece na prova do SUS São Paulo, assim, bem pontual, né, aparece ali com 2 até 3 questões, né, e não se repete nos outros anos também. Um pouco difícil também da gente prever, né, qual o tema que eles vão pegar assim do nada e encaixar na prova ali, né, mas para a gente ter uma ideia também de que isso pode aparecer e para a gente não assustar de frente para isso na prova. É muito comum também de ter alguma interface com outras áreas, né? Então interface com a parte de cirurgia, né? Então questão relacionada com pneumotórax, com a parte de pediatria relacionada com síndrome hemofagocítica, de preventiva também, já teve alguma questão relacionada com fase de estudos clínicos,
né, e de ginecologia e obstetrícia também, né, que até no ano anterior, no ano passado, a prova do São Paulo gostava muito de falar de hipertensão na gestação. O que pode usar de medicamento, né, o que não pode, como é que a gente vai fazer esse tratamento, né? Então era uma coisa que costumava aparecer bastante, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, né, um panorama geral aí, uma prova que está um pouco difícil da gente definir, né, o que vai cair, como é que vai ser, né, porque teve essa mudança de banca, mas a gente vê que tem algumas preferências, né, seja da banca anterior e da banca agora também do Quadrix, tá certo? Muito obrigado aí, bons estudos para todos, tá? Produção, com vocês aí. É isso aí, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, antes da gente continuar, minha gente, deixando aqui para vocês tudo direitinho, né? Eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho como que funciona aqui todo o nosso esquema de apostilas, enfim, de aulas, para que vocês tenham uma noção perfeita e completa de como funciona aqui o grupo Média Aula dentro desse quesito de material para vocês aqui, tá bom? Então, vou adicionar aqui para vocês, vamos lá? Vou mostrando para vocês como que funciona aqui toda essa parte de material para vocês, né? Vou passando aqui, porque como caiu, eu tive que reposicionar tudo, por sinal eu ia pedir desculpa para vocês, minha gente, porque caiu tudo, e aí tive que recuperar tudo aqui, então eu tive que recolocar as coisas no ar. Me desculpa por esta falha inicial, mas enfim, vamos lá. O que vocês vão encontrar dentro do nosso curso regional aqui? Vocês vão ter apostilas impressas específicas para essas matérias todas, né? Então vocês vão encontrar os materiais necessários para que vocês estudem conforme o objetivo o objetivo e o perfil de cada uma dessas provas. Então vocês vão ter ali todas essas apostilas específicas com roteiro, começo, meio e fim, organização de estudo. Vocês têm 30 aulas online só para essas provas, respeitando esse perfil. E vocês também têm acesso às últimas 5 provas impressas, para que vocês possam fazer o simulado aí, né, de tudo que vem caindo, tudo que vem acontecendo em todas essas provas aqui na semana de SUS, USP e Unifesp, tá bom? O que mais a gente tem para mostrar? Eu queria mostrar também para vocês como que são as nossas apostilas, com todo esse trabalho que foi desenvolvido pela equipe. Então você também tem dentro das apostilas, que é interessante, um QR Code dentro das aulas, para que você também, através do seu celular, clique ali no seu, através do QR Code e ela aparece uma outra aula que não faz parte dessas 30 aulas. Enfim, toda apostila é uma apostila toda integrada, interativa, para que vocês estudem de fato com começo, meio e fim, como eu havia dito, e para que vocês estudem por completo aquilo que é necessário estudar para as provas específicas que vocês querem passar. Isso que é legal. Bom, pessoal, agora eu vou passar aqui para a doutora Bianca Gallo, que vai falar tudo sobre clínica médica, agora para USP e Unifesp, tá bom, minha gente? Vamos lá, eu vou passar aqui para a professora. Cadê a nossa querida professora Bianca Gallo? Aqui, ótimo, professora. Vamos lá, é isso aí. Começando aí, isso aí, professora, muito boa, muito boa. Olá, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu sou residente de cirurgia cardiovascular do Hospital das Clínicas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a prova da USP. Essa semana estamos na semana da residência médica das provas de São Paulo. Vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre o que cai na prova e como isso é cobrado. Então, eu formei médica pelo UFMG e, como eu disse, eu sou residente em cirurgia cardiovascular no Hospital das Clínicas. Então, os aspectos gerais da prova, vamos rever aqui um pouquinho. A prova de clínica da USP, geralmente cobre em média 20 questões. Ela é bem dividida entre as especialidades, né? Como a gente está mostrando aí, nós vamos trabalhar cada uma delas, tá? Mas as mais cobradas da prova sempre são cardiologia, pneumologia e neuro. São as que vão ter maior número de questões. Então, como são cobrados esses conteúdos na prova? Na cardiologia, os assuntos principais são síndrome coronariana aguda e bradiarritmia. E é muito importante que o candidato faça uma revisão do ECG dos pontos principais, como identificar um BAVT, como identificar um BAV de primeiro e segundo grau, as condutas principais na sala vermelha, é o que o pessoal mais cobra. Não dá para ir para a prova sem dar uma revisada no eletrocardiograma, é essencial saber identificar esses pontos. Em dermatologia, o que a gente vê são que nem todo ano cai.
geralmente quando cai uma questão apenas. Então fica difícil da gente prever qual que é o tema que vai cair, mas se eu pudesse dar uma dica, seria para estudar celulite e erisipela, que são questões bastante cobradas, principalmente associadas a pacientes diabéticos ou que ficaram internados há um longo tempo, e sobre tínia, diferenciar os tipos de tínia. Mas, assim, realmente são questões pouco cobradas nas provas e que fica realmente difícil saber dar uma dica do que vai cair. Em endócrino, a minha dica é não vá para a prova sem saber complicações agudas do diabetes, principalmente a cetoacidose. É questão certa na prova. Cetoacidose vai cair, cai mais do que diagnóstico. É muito importante saber disso. Complicações crônicas, principalmente oftalmopatia. Eles adoram. Nos 2 últimos anos, caiu uma questão sobre oftalmopatia e sobre cetoacidose. A gente pode ver também infectologia, por causa do contexto recente, as principais questões são sobre Covid-19. Então, formas de paramentar corretamente, de proteção do médico e do paciente, tempo de afastamento de trabalho, de isolamento, etc., é o que o pessoal mais cobra dentro da USP infectologia. Também, como vocês verem, de 0 a 2 questões, significa que tem ano que não caiu nenhuma. Em neuro, a gente também tem uma... Está até escrito errado, pessoal, neurologia, perdão, viu? Mas em neuro também é uma das especialidades mais cobradas aí. E a gente tem um foco importante em cefaleias, principalmente cefaleia primária, AVE hemorrágico e isquêmico. E o que as questões adoram fazer é comparar cefaleia, são questões pegadinhas, né? Um paciente com enxaqueca com áurea e um AVE hemorrágico. Você vai ver que eles fazem bem esse diagnóstico diferencial. Então, às vezes, o paciente chega e aí ele fala que foi a pior dor de cabeça que ele sentiu na vida. E ele tem alguns transtornos focais e você tem a opção lá para marcar cefaleia, né? Enxaqueca com áurea. E, na verdade, esse paciente tem um AVE hemorrágico, ou o contrário. Então, é importante ver esse diagnóstico diferencial aí certinho, tá? Demência também é um tema que sempre cai, geralmente para diferenciar doença de Alzheimer, Parkinson, são os principais, tá? Aí a gente tem pneumologia. Na USP a gente tem de 1 a 4 questões, é outro tema bastante cobrado. Então, não esquecer de revisar primeiro cardio, pneumo e neuro, asma, cai com força e não esquecer de atualizar o tratamento. O tratamento foi atualizado há pouco tempo, tem que rever isso certinho, porque eles estão caindo, matando nessas questões. E sobre intubação orotraqueal, por causa do contexto do Covid. Então, a gente precisa saber as principais drogas cardioestáveis, indicação de intubação, quando que eu intubo, quando que eu posso usar uma VNI, isso também tem sido cobrado. Em psiquiatria, se não cair uma questão de delírio, então não vai ter questão de psiquiatria na prova. Se tem ano que cai uma questão, essa questão é sobre delírio. E sobre transtorno bipolar, é importante a gente saber identificar sobre mania. Eles gostam muito de ver um paciente com hipomania ou mania, dar uma revisada no quadro clínico vai ajudar bastante. E delírio, não esquece, revisa bem, porque vai cair uma prova de delírio. Senão vocês podem me cobrar, vocês têm meu nome aí. Em reumatologia, a gente tem aí de 1 a 3 questões por ano, cobra bastante sobre artrite reativa, e mais do que isso são os diagnósticos diferenciais de artralgia, tá? Então, seja por osteoartrite, gota, artrite séptica, eles adoram esses diagnósticos diferenciais. Então, dá uma revisada rápida aí nos sintomas, característica de cada um, se tem rigidez matinal, se não tem, se essa rigidez dura mais de 60 minutos ou dura 20 minutos, vai te ajudar bastante nas questões. E aí, um ponto engraçado da USP é porque ela coloca alguns assuntos que eles não se encaixam em uma especialidade específica. E geralmente essas questões sobre interpretação da gasometria. Nem sempre vem um quadro bem explicado do paciente, mas vem uma gasometria para você falar qual que é o distúrbio ácido básico, se tem NO-gap aumentado, se está compensado ou não compensado. Então, eu acho que vale um tempo para rever aí gasometria, saber explicar direitinho, tá? Então é isso, é bem rapidinho que eu vim falar para vocês, são só dicas mesmo do que cai, e as provas, né, da USP, ela tem um padrão de trabalhando essas questões, repetindo essas questões.
Então, acredito que vai ajudar bastante. Então, agora vamos pegar um pouquinho sobre a prova da Unifesp. Vocês vão ver que tem alguns temas que são cobrados bem parecidos, algumas poucas diferenças, eu vou tentar pontuar aqui, tá? Mas é importante porque se você estudar para uma, você está estudando para outra também, isso vai ajudar bem. Então, vamos ver aqui os aspectos gerais da prova. Bem parecido com a USP, a prova é bem dividida entre as especialidades, né? A gente pode ver aqui, mais uma vez, focar bastante em cardiologia, pneumologia, neurologia. Endócrino também da Unifesp costuma cobrar bem, tá? E aí a gente vai ver aqui os detalhes de cada especialidade. Então, em cardiologia, a gente tem na Unifesp cobrando menos ECG do que tem na USP. Mas sempre vale uma pequena revisãozinha. Mas realmente, na Unifesp, a gente tem muita questão em sala vermelha, sobre as arritmias. Então, um paciente que chega com TV, se ele está estável, se ele está instável, qual que é a conduta que eu tenho que tomar. Isso é importante, é bem a CLS assim mesmo. É bom ter uma ideia para poder responder essas questões, vai ajudar bem, tá? Síndrome coronariana aguda, qual que é a minha primeira conduta? Se meu hospital eu tenho acesso à angioplastia, se eu não tenho, isso ajuda também. São as questões que são cobradas. E sobre o tratamento da hipertensão. Então, agora para a Unifesp, dá uma revisada nas novas medicações. Então, na empaglifosina, a gente tem também sarcobitril valsartana, as novas indicações. Vale a pena, são drogas novas para a gente aqui no Brasil, né, digo. E que eles começaram a cobrar já sobre essas indicações. Então, em dermatologia, bem parecido com a USP, não é todo ano que é cobrado, mas os dois últimos anos, a gente teve cobrando duas questões sobre diferença de pênfigo e pênfigoide. É uma coisa bem, bem difícil, a gente não costuma ver na faculdade, mas é fácil de identificar pelas questões a diferença. Então, dá uma lida no que é cada uma, diagnóstico histopatológico diferencial delas vai ajudar bem, sabe? As questões não são rodapé de página, você vai ver, não ignore o que está escrito do caso clínico do paciente, nem nenhuma característica das lesões, que eles dão as características para te guiar aí na resposta. E dá só uma revisada na hanseníase, que sobre como essas lesões aparecem na pele, as características, ajuda um pouquinho também. Endocrinologia, bem parecido também com a USP. A gente tem aí diagnóstico de DM, complicações agudas e crônicas, de novo cetoacidose caindo matando, então não deixa de rever tratamento na sala de emergência, controle depois, sobre complicações crônicas, principalmente oftalmopatia. E uma diferença da Unifesp aí é que ela adora cobrar sobre crise tireotóxica. Então, olha aí os critérios, tratamento principal, de novo na sala vermelha, vale a pena, porque cai bastante. E aí na gastroenterologia, eu coloquei, mas realmente também não é uma especialidade que cai todos os anos, não. Mas quando cai, costuma cobrar sobre DRGE, então dá uma revisada aí nos distúrbios de refluxo, medicações, quadro clínico do paciente, o que isso pode estar associado, riscos futuros, né? Sobre as hepatites também, tá? Principalmente B e C. Faz parte aí, transmissão, tratamento inicial, diagnóstico, alterações laboratoriais, principalmente. Em hematologia, a Unifesp cobra muito mieloma múltiplo. Os 3 últimos anos teve pelo menos uma questão de mieloma múltiplo, mais até que anemia, que isso é diferente realmente das outras provas de residência que a gente vê, que tem muita questão sobre anemia, ferropriva, perniciosa, né? Na Unifesp a gente tem uma questão de mieloma múltiplo e realmente não são questões difíceis, a gente consegue fazer uma revisão rápida aí com alguns pontos principais da doença, as principais alterações laboratoriais e de imagem. Muita atenção ao quadro clínico do paciente, eles dão boas dicas aí para o diagnóstico. Infectologia, a gente tem mais questões, infectologia na Unifesp ela é mais cobrada do que na USP. E aí tem muita questão sobre meningite, então não deixe de rever diagnóstico pelo líquor, as alterações que o líquor apresenta. Então, quanto que é viral, quanto que é fúngico, quanto que é bacteriano, revise isso aí que cai. Sobre Covid-19, né, é o contexto agora, então VT toda a prova mesmo, bem parecido com a USP nesse caso aí, para a gente ver cuidados que o profissional tem que tomar, que o paciente tem que tomar, e questões sobre intubação, isolamento, isso aí. E sepse também.
serve-se principalmente para aquele paciente grave, chocado, que tem que começar com antibiótico na primeira hora, são as questões cobradas. E aí, na nefrologia, a gente tem algumas questões aí, vem nos últimos anos, sobre glomerulopatias. Então, dá uma revisada aí nos tipos, quando é associada à síndrome nefrótica, quando é síndrome nefrítica, vale a pena, tá? Algumas pequenas diferenças que vão te ajudar muito no diagnóstico aí, principalmente as glomerulopatias associadas a HIV, hepatite C, tá bom? Em neurologia, aí, a gente tem muito parecido com a USP de novo, a gente tem aí cefaleias, AVE hemorrágico isquêmico, a Unifesp adora cefaleias em salva, então olha aí os critérios, quadro clínico do paciente que é bem colorido, então não é difícil de identificar, mas nos 2 últimos anos foi uma questão sobre cefaleia em salva, grava aí, dá uma estudada que deve cair. E síndrome de Guillain-Barré, também vem caindo aí nos últimos anos, revisãozinha rápida, tá? O bom da Unifesp e da USP é que elas não cobram nessas questões rodapé de página, é o quadro clínico mais clássico do paciente mesmo. E aí em pneumologia a gente tem asma, DPOC e pneumonia adquirida na comunidade, que são bem comum com outras provas de residência também. Não esquecer das atualizações do tratamento de asma e DPOC, principalmente sobre DPOC exacerbada. Em psiquiatria, aí de novo, que eu falei para vocês, delírio, não dá para ir para a prova sem ver delírio. Veja delírio, que vai cair uma questão. E reumatologia, lúpus. Lúpus, não deixe de rever lúpus, de jeito nenhum. Critérios diagnósticos, quadro clínico principal. Dá uma revisada rápida aí, quanto que é o FAM, características do FAM. É muito importante, cai muito, lúpus cai muito, e não é só na USP e na Unifesp, muitas provas de residência. E a artrite reativa também vem caindo algumas questões nesse último ano. E aí, de novo, parecido de novo com a USP, a gente tem aí a interpretação de gasometria. Mesma coisa, às vezes o quadro do paciente nem vem muito colorido, mas eles apresentam uma gasometria para você falar sobre o distúrbio ácido básico. Então, se ele está compensado, se não está, anion gap, todas essas pequenas coisas da gasometria que é bom a gente rever. Então, precisa saber identificar esses distúrbios. Dá uma revisada rápida para a gente aí. Isso vai te ajudar em outras questões também. Pneumologia, às vezes tem uma questão de DPOC, e aí o paciente tem uma DPOC exacerbada, eles colocam uma gasometria com um distúrbio que já é crônico, mas que ele está agudizado. Isso vai te ajudar a responder a questão da prova. Então é isso. Obrigada, espero que eu tenha ajudado vocês. E agora é coprodução. É isso aí, minha gente. Muito obrigado aqui à doutora Bianca por mais essa explicação aqui para a gente. Eu vou acrescentar aqui para a gente poder finalizar a nossa transmissão tudo sobre aqui a clínica médica, né, que a gente acabou de ter aqui com a doutora Bianca. E então, pessoal, eu queria falar para vocês aqui que a gente tem muita coisa interessante para poder mostrar para vocês, para poder falar. Queria agradecer a presença de todos. A gente faz a diferença aqui na sua preparação. Queria só passar mais uma vez, mostrar para vocês o que vocês vão ver amanhã, na quarta-feira, né? Tudo sobre medicina preventiva, com o Dr. João Brígido. E na quinta-feira tem preparação para pediatria com as doutoras Maíra Canedo e Larissa Casali. E a importância no currículo com o Dr. João Paulo, tá bom, minha gente? É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui dos nossos professores que participaram com as suas aulas. Queria agradecer a presença de todos aqui que assistiram a gente no YouTube, tá bom? E até amanhã com mais aqui novidades na nossa Semana da Residência aqui do Sul São Paulo, da USP e da Unifesp, tá ok? Muito obrigado, minha gente. Até logo, tchau, tchau, uma boa semana.